Boa noite. Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar. Pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para que façamos um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, meu recadinho. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar. Um canal de teologia católica gratuito para ensinar a doutrina católica, 100% fiel à Igreja católica. Tá bom, gente? Esse ano eu falei que eu vou fazer, além do estudo bíblico que nós estamos fazendo e do estudo do catecismo da Igreja Católica que nós estamos fazendo, esse ano eu quero fazer bastante, a vida dos santos, porque a Igreja ensina que os santos são modelos de vida para nós, para a gente imitar. São Paulo diz isso, Então esse ano eu quero focar bastante na vida dos santos, que nos trazem muitos ensinamentos. Os santos, gente, eles viveram de acordo com a vontade de Deus, amando a Deus, amando a Igreja, e conquistaram o céu e estão lá intercedendo por nós. São os santos canonizados. A Igreja ensina que tem muito mais santo no céu, que a Igreja não sabe nem o nome, E a Igreja não teve também como fazer um processo de canonização para todos. Então a Igreja ensina que tem muito mais santos no céu. Mas canonizados mesmo pela Igreja, são mais de 30 mil santos canonizados, intercedendo por nós. Que maravilha! Então tem muita gente lá intercedendo por nós. Então eu quero fazer esse ano vídeos sobre a vida dos santos. Eu já fiz vários no ano passado, já fiz de Santo Agostinho, já fiz todos os apóstolos, eu já fiz. Já fiz Santo Agostinho, já fiz São Tomás de Aquino, já fiz São Francisco de Assis, Santo Antônio, São Bento, Santa Teresinha, e já fiz Santa Rita. Esse ano eu quero fazer também, mas não quero fazer só desses santos mais populares, não. Eu quero fazer também de alguns santos que não são tão conhecidos, para a gente poder saber da história da vida deles, o que eles viveram, o que eles pregaram, Pregaram muitos com a vida, Então eu quero fazer, se Deus quiser, esse ano, muita vida dos santos aqui. Qual é o santo que nós vamos abordar hoje, a vida dele? Dia 20 de janeiro, inclusive, ele é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião. Então eu quero falar um pouco sobre São Sebastião, tá bom? Veja, antes de eu falar sobre São Sebastião, eu quero falar sobre o martírio dos cristãos, porque tem tudo a ver com São Sebastião.
São Sebastião e muitos outros santos, né, foram martirizados. O que é isso? Então eu quero, para você para você entender sobre a vida de São Sebastião, Santa Luzia, não é? Os santos mártires da igreja, então você tem que entender o contexto, tá bom? Então eu quero, antes de falar sobre São Sebastião, eu quero falar um pouco sobre o martírio dos cristãos. São Sebastião e os mártires, a gente não tem muitos dados sobre a vida deles. Por que não temos? Os próprios apóstolos. Eu fiz a vida dos apóstolos aí, a gente vê que a gente não tem muita coisa além daquilo que está na Bíblia, não é? E um pouco daquilo que está na tradição da igreja. Então, os mártires, a gente não tem muitos dados sobre a vida deles. Por quê? Porque eles viveram numa época de muita perseguição ao cristianismo. Os primeiros séculos, os primeiros 3 séculos do cristianismo, foi de uma violenta perseguição. Então é esse contexto que eu quero explicar para você entender. A igreja não tinha liberdade de culto como tem hoje. Hoje é liberdade religiosa para todo mundo. Todo mundo pode e deve cultuar a sua religião, até quem não é cristão. Não é? Hoje, né, é liberdade religiosa para todo mundo. Todo mundo tem que ter liberdade de crença, liberdade de culto. Inclusive a Igreja Católica defende isso no Brasil e no mundo. Se o próprio Deus nos dá liberdade e livre-arbítrio, quem somos nós? Né? Deus, gente, não quer impor a religião para ninguém. Deus propõe, mas não impõe para ninguém. Então nós temos que ser livres. Eu devo crer em Deus, mas livre. Ninguém pode ser obrigado a crer em Deus. Então, no começo do cristianismo, não tinha essa liberdade religiosa que tem hoje. Os cristãos eram perseguidos e mortos. Então, quando você ouvir falar de cristão mártir, é o cristão que morreu por testemunhar a sua fé. É aquele que prefere morrer do que negar a sua fé. E São Sebastião está nesse contexto. Santa Luzia. Eu quero esse ano pegar muitos mártires aqui, porque, gente, fortalece muito a nossa fé. Não é? Fortalece demais a nossa fé. Esses homens que preferiam dar a vida, não é, por Cristo, não é, do que renegar a sua fé. E você? Será que você estaria disposto a dar a sua vida pela sua fé? É para a gente pensar. Hoje, a gente não vai, às vezes, precisar morrer, né? Aqui no Brasil, não. Lá fora, talvez a gente, né, precise. Mas hoje no Brasil, a gente ainda não precisa morrer por causa da nossa fé. Mas muitas vezes é você defender a sua fé. Como que nós somos atacados, como que o cristianismo é atacado hoje em dia? Por, né, leis contrárias ao cristianismo, as pessoas ficam debochando da nossa fé e a gente fica quieto. Os cristãos, gente, do primeiro século, eles morriam defendendo a fé. E você? Você defende a sua fé? Eu já falei, eu não brigo. Eu não brigo com ninguém. Quem me conhece sabe. Eu não brigo por causa de religião. Se a pessoa é feliz na religião dela, vai ser feliz. Agora, eu defendo a minha fé até a morte. Eu não aceito que ninguém fale mal, não vou brigar, não vamos ficar de mal, mas eu defendo, né, a minha fé, se possível, com a minha vida. Eu não deixo ninguém falar mal da minha fé, já falei isso aqui várias vezes. Não aceito que ninguém venha na minha casa, né, falar mal da minha fé, né, destruir as minhas imagens. Eu não aceito, porque eu acho isso errado. Nós temos que ter respeito pela religião, pela fé, seja qual for. Entendeu? Então, gente, a gente tem que ser como os santos do primeiro século, do segundo século. Né? Se for preciso dar a vida pela nossa fé, a gente vai dar a vida pela nossa fé. Então, hoje a gente tem que defender, gente. Defender a nossa fé, defender os princípios da nossa fé. Tudo aquilo que é contra a nossa fé, a gente tem que defender. Dentro do respeito. Dentro do respeito. Não é? Conversar, se quiser dialogar, vamos dialogar. Não é? Agora, se não quiser também, aí vai viver a sua fé e me deixa viver a mim. Não é? Então, gente, vamos lá. Vamos entender primeiro, antes da gente contar um pouco sobre a vida de São Sebastião, não é? Eu vou fazer sobre a vida de muitos outros santos que foram mártires, né? Vamos entender essa parte, não é, do martírio dos cristãos.
Tá? Desde a época de Jesus ainda nem tinha morrido, né? Jesus já começou a ser perseguido pelos judeus. Não é todos os judeus, gente. Os judeus da época de Jesus. Não podemos culpar todos os judeus. Não, claro que não. A igreja nem quer isso. Que a gente odeia os judeus, nada disso. Estou falando na época de Jesus. Os judeus combatiam o cristianismo. Então, Jesus já era perseguido pelo Sinédrio, pelos judeus da época dele. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e deixou a igreja, deixou os apóstolos. E os apóstolos também foram muito perseguidos. Primeiro, pelos judeus. A gente vê isso lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos. A gente vê no Novo Testamento essa perseguição dos primeiros cristãos, dos judeus aos primeiros cristãos. Por quê? Porque eles não aceitaram Jesus como Deus, e achavam que o cristianismo era uma seita. Então tudo aquilo que não era a favor do judaísmo eles combatiam. E aí surgiu o cristianismo e estava tendo muitos seguidores, muita gente seguiu Jesus, os próprios apóstolos. Jesus rompeu com o judaísmo, já falei várias vezes sobre isso. Então, Jesus e os apóstolos fundaram o cristianismo e tiveram muitos seguidores. Os próprios apóstolos, o próprio São Paulo, que também era judeu, se converteu ao cristianismo, foi perseguido. E os cristãos começaram a ser perseguidos, primeiro pelos judeus e também pelos romanos. Por quê? Porque os romanos, eles foi o maior império do mundo. E eles dominavam tudo, inclusive os próprios judeus. Os judeus eram... os judeus tinham que obedecer aos romanos. Por isso que eles não aceitaram, inclusive, Jesus como Deus. Por que os judeus não aceitaram Jesus como Deus? Porque eles queriam que Jesus, o Messias, viesse para guerrear contra os romanos. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Não é um libertador político, social. É um libertador espiritual. Então os judeus não aceitaram isso. Tá? Eles queriam o quê? Porque eles estavam sob o jugo romano. Então eles queriam que o Messias viesse para guerrear e acabar com os romanos. Tá? Então por isso que não aceitaram Jesus. Então os romanos dominaram tudo. O Império Romano dominou tudo. E o imperador, ele se julgava Deus. Tá? Ele se julgava Deus. Tá? Então, quem não adorasse o imperador como Deus, morria. Todo mundo tinha... A lei do imperador era para todo mundo. Não tinha escolha. Não é igual hoje, como eu estou falando, que cada um escolhe a sua religião. O Estado hoje é laico. Já falei sobre isso várias vezes. O Estado hoje é laico. O Estado não tem religião. Isso não quer dizer que o povo não tenha religião. O povo tem religião. Estou falando o Estado. O Estado não tem uma religião, seja ela qual for. Tá? Mas na época não. Na época a religião do imperador é a religião do povo. Então se você adorasse um outro Deus que não fosse o imperador, a gente vê isso também no Antigo Testamento. Lá na própria Nabucodonosor, o rei lá que mandou prender Daniel, o rei Dario, que não foi o rei Dario, mas tinha uma lei que tinha que adorar lá o rei da Babilônia. Então isso já vem lá desde o Antigo Testamento. Os povos pagãos tinham lá os seus deuses, que todo mundo tinha que adorar aqueles deuses. Então, voltando para o contexto nosso, do Novo Testamento. Então o imperador se julgava Deus. Quem não adorasse o imperador morria. Esse é o contexto do Apocalipse. Então São João, ele escreveu o Apocalipse no ano 95-100 nesse contexto. Por isso que fala lá da besta, da adoração da imagem da besta. Quem era a besta? Era o imperador romano. Mas o São João não podia falar abertamente que era o imperador, senão ele morria. Então, para não falar que era o imperador, ele falava que é a besta. Para não adorar o imperador e não adorar a besta. Então o Apocalipse, gente, fala disso. Então não tem nada a ver que é o Papa, pelo amor de Deus. Que a besta é o Papa, que a prostituta é a Igreja Católica.
Infelizmente, né, alguns irmãos protestantes, né, isso é coisa deles, né, infelizmente, né, eu estou falando porque você vê lá na Record Edir Macedo colocando o Papa como uma besta, a Igreja Católica como a Babilônia do Apocalipse. A Babilônia do Apocalipse é a Roma que matava os cristãos. Entenderam? Então, gente, não tem nada a ver com a Igreja Católica, não tem nada a ver com o Papa, nada disso. Então o Apocalipse foi escrito nesse contexto. São João escreveu para quê? Para animar os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pelo imperador. Então, todos os imperadores romanos, né, se julgavam Deus, né, e faziam a imagem dele, tanto que na época de Jesus falaram para Jesus, de quem é essa imagem? Ele falou, de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então todos os imperadores tinham suas imagens para serem adorados, coisa que Deus proibia, imagem de ídolo, não é? Então, todos os imperadores romanos tinham esse contexto, tá? Então, da época de Jesus até o ano 313 foi assim. Jesus morreu no ano 30, tá? Então, do ano 30 até o ano 313, presta atenção, do ano 30 até o ano 313 é esse contexto. Do ano 30 ao ano 313 era esse contexto. Perseguição aos cristãos, matando os cristãos e o imperador se julgando Deus. Aí no ano 313, Santa Helena, né, mãe de Constantino, se converteu e o filho também se converteu, o imperador romano Constantino. Por isso que fala que Constantino fundou a Igreja Católica, não foi ele que fundou. Simplesmente ele proibiu matar os cristãos, coisa que os imperadores faziam antes. Então, Nero, Diocleciano, Domiciano, Adriano, Domiciano e vários imperadores romanos da época até Constantino, é esse contexto. Tá? Então Constantino foi que proibiu matar os cristãos. Então a partir do ano 313, aí a igreja, aí o cristianismo passou a ter liberdade de culto. Aí já não tinha mais, aí já não matava mais os cristãos. Mas até o ano 313 é assim. Então esses santos, até o ano 313 é dessa época. Santa Luzia, né, São Sebastião, nós vamos falar daqui a pouco. E vários outros santos que eu quero fazer um pouco da vida deles aqui. Tá bom? Então, eu quero só colocar alguns dados sobre isso para você entender. Dessa perseguição severa, não é? Que os cristãos sofreram até o ano 313 para a gente entrar na vida de São Sebastião. Ok? Então vamos lá. Sobre o martírio dos cristãos, ok? Eu vou, se Deus quiser, falar um pouco sobre a vida de cada um desses santos que foram martirizados no dia que for o dia deles. Eu quero, se Deus quiser, fazer, não é, um vídeo sobre contando como que foi o martírio deles. Aqui eu só vou colocar os dados, né, de alguns deles que morreram dando a vida por Cristo. Então vamos lá. O primeiro santo que é considerado mártir, não é, foi Santo Estevão, que está na Bíblia, não é? Ele foi considerado o primeiro mártir que deu a vida por Cristo, tá? Então o primeiro santo que é considerado mártir é Santo Estevão. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 54, até o capítulo 8, versículo 1. Então depois, se você quiser ler, está lá na Bíblia. Então, o primeiro santo, né, que é considerado mártir é Santo Estevão. Tá? Atos capítulo 7, versículo 51, até o capítulo 8, versículo 1. Tá? Depois, tivemos o apóstolo São Tiago, né, irmão de São João, não é? O apóstolo São Tiago Maior, tinha dois Tiago, Tiago Maior, não é questão maior, gente, de altura não, tá? Para diferenciar um do outro, tá? O Tiago Menor, que era primo de Jesus, é o que escreveu a carta de São Tiago, que está na Bíblia, tá? Esse aqui é o Tiago Maior, irmão de São João,
tá bom? Então ele também é Marte, também foi morto pelo rei Herodes, né, Agripa, né, que era irmão do Herodes Antipas, que mandou prender São João Batista. Os dois eram filhos de Herodes o Grande, que mandou matar Jesus e as criancinhas lá em Belém. Então, São Tiago, ele foi também Marte. Está lá em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Tá? Atos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Ok? Todos os apóstolos foram martirizados. Eu já fiz aí um vídeo sobre a vida dos apóstolos, não é? Então você pode ler aí, tá bom? Se você quiser, eu já tenho aí no meu canal, na playlist, a vida de todos os apóstolos. Todos eles foram mortos, martirizados, não é? Pelo Império Romano, tá bom? Então você pode ler aí, tá bom? Menos São João. São João não foi martirizado. Ele foi jogado a um tanque de água fervendo, mas ele não morreu. Tá? Ele foi o único, né? Tanto que ele viveu lá com Nossa Senhora, lá em Éfeso, tá a casinha lá até hoje, e ele foi o único que não morreu assassinado, vamos dizer assim, foi São João Evangelista, tá bom? Todos os outros apóstolos foram martirizados, tá? Também São Pedro e São Paulo, tá? São Pedro e São Paulo foram mortos em Roma, tá? São Pedro morreu ali no Vaticano, onde hoje o Papa vive. O Vaticano foi construído em cima do túmulo de Pedro, tá bom? Então Pedro foi morto, né, crucificado de cabeça para baixo, tá bom? E São Paulo também morreu ali em Roma, só que pro lado de fora do Vaticano. Aonde está construído ali a Basílica do Vaticano, São Pedro morreu. Pro lado de fora ali, né, onde também foi construída uma igreja, a igreja de São Paulo, ali São Paulo também morreu decapitado. Foi decapitado. Tá bom? Então todos os apóstolos foram martirizados, ok? Mais alguns santos que foram martirizados. Só vou dar aqui, né, o nome deles, a data e como que foi, tá? E no dia deles, né, a gente faz um vídeo contando como que foi esse martírio, tá? Santo Inácio de Antioquia foi um bispo que foi, ele foi discípulo de São Pedro, tá? Por quê? Porque ele é de Antioquia. Essa comunidade, essa igreja foi fundada por São Pedro, está lá em Atos capítulo 11. São Pedro que fundou essa comunidade, essa igreja lá em Antioquia. Então Santo Inácio de Antioquia foi discípulo de Pedro, de São Pedro, tá? Ele foi um bispo e ele morreu no ano 107 e ele foi jogado aos leões no Coliseu de Roma, ali onde o Papa reza até hoje. Queriam destruir o Coliseu porque mataram muitos cristãos ali. O Papa da época falou, não vamos destruir o Coliseu, vamos jogar água benta, botar uma cruz ali e vamos rezar. Foi isso que a igreja fez. Mas ali mataram muitos cristãos ali. Santo Inácio de Antioquia foi jogado para ser comido pelos leões, no ano 107. São Policarpo foi discípulo de São João. Olha só que interessante. Ele morreu no ano 156. Tá? E ele foi queimado vivo na fogueira. Por ele, né, não aceitar, né, adorar lá o imperador, ele foi jogado para a fogueira para ser queimado. Tá bom? Mais aqui, vamos ver mais cristãos que foram mortos. Tá? São Cipriano. Quem foi São Cipriano? Foi um bispo de Cartago. Cartago, gente, é da África. Tá? Ele morreu no ano 258. Ele foi degolado pela espada. Tá? Esse São Cipriano, gente, infelizmente, é aquele que a Umbanda fala, né, por causa do sincretismo, né, pega, né, e fala que é o vovô Cipriano, mas não tem nada a ver com o vovô Cipriano. Esse foi um bispo católico que foi Marte, né, morreu no ano 258, degolado pela espada. Tá? Mas infelizmente, por causa do sincretismo, acontecem essas coisas. Tá?
Santa Perpétua e Santa Felicidade foram duas mulheres que também foram mortas no Coliseu ali, né? Aliás, no Coliseu não, lá mesmo, não, foi no Coliseu mesmo, e foi jogada também para ser comida pelos animais também, tá bom? Santa Luzia, que eu já fiz um vídeo sobre ela, não é? A gente sabe, né, que tiraram os 2 olhos dela e depois a decapitaram. Já fiz um vídeo sobre Santa Luzia. Aí outros santos que foram martirizados, só vou dar o nome, mas no dia deles nós vamos fazer um vídeo, se Deus quiser. Santa Bárbara foi martirizada, padroeira dos raios, das tempestades, não é? Santa Cecília foi martirizada. Santa Anastácia foi martirizada. São Sebastião, nós vamos falar sobre ele, tá? São Cosme e São Damião, não é? Que infelizmente também lá o espiritismo lá fala que é orixá, mas não é orixá coisa nenhuma, é santo católico, não é? Santa Inês, que também nós vamos falar sobre ela também, não é? E vários outros santos também foram martirizados. Continuando. Todos os 32 primeiros papas da igreja foram martirizados, sabia disso? Essa é uma prova de que não foi Constantino que fundou a igreja, porque Constantino é do ano 313. Na época de Constantino, a igreja já tinha 32 papas, que não era chamado de papa ainda, era chamado de bispo de Roma, não é? Os 32 primeiros papas da igreja foram martirizados. E um deles, a igreja tem dados sobre o martírio dele, que foi o Papa São Fabiano, que morreu no ano 250, que foi Papa também, tá? Ele também foi morto, também por causa disso tudo que eu já falei. Tá bom, gente? Então vamos conversar um pouco sobre São Sebastião, que é um desses mártires, que eu fiz uma introdução aqui para você entender, tá bom? O que nós sabemos sobre a vida de São Sebastião, tá? É santo católico, tá, gente? O dia dele é dia 20 de janeiro, ele é inclusive padroeiro do Rio de Janeiro, não é? São Sebastião, ele é do século III. Ele nasceu em Milão, na Itália, tá? Então ele era italiano, ok? São Sebastião converteu muitas pessoas ao cristianismo, aí, tá vendo? Então por isso que os cristãos eram perseguidos, porque além deles não adorarem o imperador, não prestarem culto ao imperador, eles só prestavam culto a Deus, eles ainda convertiam muita gente, entendeu? Então o Império Romano, né, pegava, prendia, não é? Julgava, como eles não aceitavam voltar atrás, eles preferiam morrer, tá? E isso está no Apocalipse. No Apocalipse, agora eu não lembro o texto, mas o Apocalipse fala isso, né? Dos mártires que derramaram sangue por Cristo. Estão lá diante de Deus clamando, né, intercedendo por nós. Está no Apocalipse, tá? Olha que interessante. Por ser capitão do exército romano, olha aí, então, ele era capitão do exército romano. Ok? Olha que interessante. Por ser capitão do exército romano, foi considerado traidor da pátria e martirizado por flechadas no ano de 284. Então, como ele era cidadão, né, ele era chefe lá do exército romano, mas ele era cristão, não é? Então ele começou a converter muita gente, não é? Então o pessoal ali de Roma começou a falar que ele era traidor, entregaram ele e prenderam ele e soltaram lá flechas nele, e ele acabou morrendo no ano 284, tá? Ele é padroeiro dos estivadores, protetor contra a peste e contágio das doenças. São Sebastião preferindo... Olha, isso aqui é bonito, gente. Olha só, isso aqui é bonito. É isso que nós temos que imitar.
tá? São Sebastião, preferindo a fidelidade a Cristo, olha só, tá vendo? Preferiu a fidelidade a Cristo a toda e qualquer honra civil e militar. Tá vendo, gente? Fez igual São João Batista, né? Que eu desapareça e que Jesus apareça. Gente, isso é um lema para todos nós cristãos, principalmente para gente que trabalha na igreja. Eu já falei isso aqui várias vezes, porque infelizmente o mau exemplo dos cristãos é que afasta muitas vezes as pessoas. Os cristãos não são humildes. Os cristãos de hoje, eles se acham melhores do que os outros para apontar o dedo para os outros. Como eu vejo gente aí apontando o dedo, como eu já falei na aula passada, né? Metendo a lenha no Papa, né? Pessoal que se diz cristão, católicos e não católicos, metendo a lenha no Papa, chamando o Papa de hipócrita, de não sei o que. Gente, isso é cristianismo? Por mais que a pessoa esteja errada, por mais que ela esteja no pecado, esse não é o jeito de corrigir uma pessoa, mesmo que ela esteja errada. E Jesus falou, quando você for corrigir o irmão, é a correção fraterna, com jeito, com amor. Gente, o que você não conseguir com amor, não faça por outro jeito. Gente que se diz pastores, como o seu Silas Malafaia, falando mal do Papa. Me desculpe eu falar o nome dele aqui, mas eu vi o vídeo dele detonando o Papa e manda ele olhar, porque tem um ditado que fala, né? Não jogue pedra no telhado, porque você pode ter um telhado de vidro na sua casa. Ele metendo a lenha nos católicos lá e no Papa, mas como é que ele não vê lá o pessoal das igrejas protestantes também aceitando homossexuais também? Como a Tami Miranda, numa igreja, carregando a ceia. Já tem até igreja protestante acolhendo homossexuais, pastores, homens e mulheres casados que se dizem homossexuais. E como é que desses ele não fala? Agora ficou lá falando mal do Papa. Gente, pelo amor de Deus, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não vamos julgar ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Então, São Sebastião, ele preferiu, né, a fidelidade a Cristo do que qualquer honra humana, civil ou militar. Foi excluído, olha só, do exército e morto na perseguição do imperador Diocleciano. Né? Esse imperador foi terrível. Né? Esse imperador, ele foi imperador até o ano 300. Entendeu? E São Sebastião morreu no ano 284. Esse imperador foi terrível. Todos os imperadores, até Constantino, foram terríveis. Massacraram, mataram os cristãos. Né? Seu sepulcro está em Roma, o túmulo dele está em Roma até hoje, nas catacumbas que levam o seu nome. Tá? É festejado no dia 20 de janeiro. Por isso que eu estou fazendo, né, um vídeo sobre a vida dele. Né? Como dia 20 agora é dia dele, é feriado, padroeiro do Rio de Janeiro. Não é? Agora, interessante. Como que funcionava, né, no começo da igreja. Eu já expliquei, vou explicar de novo. Como a igreja não tinha liberdade de culto, a igreja não tinha liberdade de culto. Infelizmente não tinha. Entendeu? Então, o que eles faziam? Quando morria um cristão, os próprios cristãos pegavam o corpo, fizeram com São Sebastião, e davam uma sepultura para eles, escondido do imperador, claro. Se o imperador soubesse, mandava pegar, mandava matar. Então, escondido do imperador, eles pegavam o corpo dos cristãos mortos e enterravam lá nos cemitérios de Roma, nas catacumbas de Roma, entendeu? E ali era celebrada a missa.
Por isso que nós temos documentos dos primeiros séculos, onde os cristãos celebravam a missa em cima do túmulo dos mártires. São Sebastião e esses, tanto que, por que nós temos esses nomes? Né? Por que a igreja guardou esses nomes? Por quê? Porque até hoje é celebrado. Na primeira oração eucarística, é porque eu não tenho aqui agora a oração eucarística, se eu tivesse eu ia ler para você. A primeira oração eucarística que a gente lê na missa até hoje, isso tem 2000 anos, é tirado da onde? Da missa que é celebrada lá no primeiro século, porque não tinha igreja. Não tinha igreja. A gente estava sendo perseguido. Como é que vai ter o templo? Não tinha o templo que eu estou falando. Porque a igreja somos nós. Não tinha o templo. Então a missa era celebrada nos cemitérios de Roma, nas catacumbas de Roma. E ali eles celebravam a missa, e ali eles pediam a intercessão dos santos. Desses santos. São Sebastião. Aí eles davam o nome. Por isso que a igreja guardou os nomes até hoje. E está lá na primeira oração eucarística que a igreja reza até hoje. Está lá. Pede a intercessão até hoje dos santos e ela diz lá os nomes. É porque eu não estou com ela aqui agora. Se eu tivesse eu ia ler para você. Os apóstolos e mártires. Eu não vou lembrar de cabeça, mas alguma coisa eu vou lembrar. Mais ou menos assim. Né? Lembrar-vos, né, dos santos, apóstolos e mártires. Aí dá lá o nome. Pedro, Paulo... Não é? Aí fala lá Luzia, né, Cosme, Damião, todos os santos. Da onde que a igreja tirou isso? A igreja não inventou nada. Por quê? Porque isso acontecia lá no primeiro século. Acabei de ler, isso é do ano 200, ano 100 até o ano 300. Então como é que a igreja, né, inventou essa doutrina dos santos? Isso é do primeiro século. Entenderam? Então, como a igreja não tinha liberdade de culto, ela celebrava a missa, né, nos cemitérios de Roma, nas catacumbas de Roma, e ali ela pedia a intercessão dos santos. A igreja sempre acreditou que os santos intercedem por nós. Por isso que pedia sua intercessão. Pegava o corpo deles, sepultava e pedia sua intercessão. A igreja guarda isso até hoje. Entendeu? Então, gente, essa é a nossa alegria em sermos católicos. A minha alegria de ser católico é essa. Tudo aquilo que nós cremos não vem de agora, vem do primeiro século. E essa doutrina, gente, ela até o ano 1500 não teve problema nenhum. Aí depois de 1500 anos, chega um homem aqui, fala que não, que está tudo errado, que santo não existe, que missa não existe, né, que outras coisas não existem, que eles é que estão certos, só basta a Bíblia, pronto, e acabou. Como Silas Malafaia falou, a nossa única regra de fé é a Bíblia. Quem disse isso? Jesus não escreveu nada. Muita coisa que Jesus fez que não foi escrita. E veio Silas Malafaia falar isso? Depois de 1500 anos chega aqui uma pessoa falando essas asneiras, essas besteiras. Aí você escolhe, meu amigo. Aí você escolhe. Ou você fica na igreja do primeiro século, ou você fica na igreja do século XV. Do senhor Lutero e desses discípulos dele aí. Que estão aí hoje. Aí pior ainda. Pior ainda. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Com certeza. É a palavra de Deus. Mas ninguém tem autoridade para interpretar a Bíblia sozinho. Está lá na carta de São Pedro. Dois textos que falam sobre isso. Por isso que dá esse monte de interpretação que nós vemos aí. Por quê? O senhor Silas Malafaia pega lá um versículo lá, faz a sua interpretação e acha que ele é que está certo. Aí vem o outro lá e fala outras coisas. Vem o outro lá e fala outra coisa. E com quem que está a verdade? Já na igreja não tem isso. Na igreja é uma doutrina só, é uma fé só. A gente não vai voltar atrás. É uma única fé. A igreja não vai mudar nada. Gente, eu vou falar pela última vez. O que o Papa Francisco quer. Estou falando para católicos e quem não é católico. Quem quiser me ouvir, ouça. O que o Papa está fazendo
é acolher pessoas. Entendeu? O Papa quer acolher pessoas, ele não discrimina ninguém. Se é hétero, se é homo, se é católico, se é protestante, não interessa. Se é casado, se é solteiro, se é divorciado. O Papa quer acolher a todos, ele não quer discriminar ninguém. E Jesus não discriminou ninguém. Não julgueis para que não sejam julgados. Agora, o Papa não mudou uma linha do nosso catecismo. O catecismo da Igreja Católica, que está lá 2000 anos, que está lá, que o Papa João Paulo II colocou em 1992, que é a nossa doutrina, a nossa regra de fé, a nossa interpretação da Bíblia e da Igreja, ele não mudou uma linha. Está lá para quem quiser ver. Ele não mudou nada, ele nem vai. O Papa não ordenou uma mulher, o Papa não aboliu o celibato, que todo mundo falava que ele ia fazer. Ele não fez um casamento de pessoas do mesmo sexo, até agora eu não vi. Ele não mudou nada na doutrina, gente. Ele não falou, ele não mudou nada, uma vírgula do que está no catecismo. A única coisa que ele falou é que a igreja não autoriza mais a pena de morte. Que antigamente, né, tinha algumas exceções. Hoje ele falou que não. A igreja não é a favor da pena de morte, porque a vida pertence a Deus. É a única coisa que ele falou até hoje. Mas isso ele não mudou nada. Todos os papas anteriores falaram a mesma coisa. A vida humana pertence a Deus. Desde o momento da concepção até o momento da morte natural. Seja ela qual for. A vida pertence a Deus. Ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. Que Deus abençoe a todos nós, né, pela intercessão de São Sebastião e todos os santos mártires que intercedam por nós, pela Santa Igreja, pelos católicos. Você, meu irmão católico, não dê ouvido. Outra coisa, não dê ouvidos à mídia. A mídia quer bater na igreja, a mídia quer bater no Papa. Já falei, a igreja, ela vai ser perseguida até Jesus voltar, porque Jesus foi perseguido. Outra coisa, ninguém bate em cachorro morto. Bater na igreja dá ibope. Você já viu alguém perseguir as igrejas protestantes? Que aceitam o mesmo que a Igreja Católica está falando? Eu já dei aqui vários exemplos aqui. Essa questão dos homossexuais. Várias igrejas protestantes acolhem homossexuais. Você não vê a mídia falar. Agora, foi só o Papa falar que está todo mundo contra o Papa. Por quê? Bater na Igreja Católica dá ibope. A igreja dá ibope. A igreja incomoda. Por quê? Se Jesus incomodava, a igreja é o corpo de Cristo. Ela vai incomodar também. Agora, eu vou ficar na barca de Pedro até o fim. Ninguém me tira da barca de Pedro. Ninguém. Até o fim eu vou morrer na barca de Pedro. E se de hoje para amanhã o Papa falar alguma heresia, eu vou continuar católico, porque eu não sou católico por causa do Papa. Mas eu vou obedecê-lo até o final. Porque eu não vou falar mal do ungido do Senhor. Quem vai julgá-lo é Deus. É Deus quem vai julgá-lo. Agora, se de hoje para amanhã o Papa falar alguma coisa errada contra a doutrina, eu vou continuar católico. Porque eu não sou católico por causa dele. Eu sou católico por causa de Jesus. E nessa fé eu vivo, e nessa fé eu vou viver e vou morrer. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.